Olá pessoal, olá irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma devocional sobre o advento do Natal. E eu gostaria de saber se vocês estão gostando dessas devocionais, desses vídeos. Espero que esse vídeo esteja chegando até você, esteja sendo uma bênção. Hoje nós vamos falar sobre o Natal no Novo Testamento. Até agora, até esse vídeo, nós estávamos tratando sobre o Natal no Antigo Testamento, mais voltado a profecias, a imagens e histórias que lembravam o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu gostaria de compartilhar o texto que está em Mateus capítulo 1, versículo 1, que diz: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Você é daqueles que pula a genealogia quando lê a Bíblia? Não faça isso. Eu sei que a Bíblia tem muitas genealogias e o judeu ele dá muito valor para a genealogia, para quem eram seus pais, quem eram seus avós, de qual família, de qual tribo ele vinha. E com Jesus não foi diferente. Se você for ler os 4 evangelhos, você vai perceber que o evangelho de Mateus ele começa da forma mais diferente de todos, porque Marcos já começa contando direto a história ali de João Batista e de Jesus, bem sucintamente, bem resumidamente. Lucas, ele faz uma breve apresentação e já começa a falar também da história de João Batista, e depois começa a falar de Jesus. E João começa de uma forma mais poética. Ele apresenta Jesus ali como verbo, fala que ele veio para os que eram os seus não o receberam. Mas Mateus, os 17 primeiros versículos, falam sobre a genealogia do Senhor Jesus. E o primeiro versículo, que foi o que eu citei agora há pouco, ele fala sobre Jesus ser filho de 2 homens. Mas como pode uma pessoa ter 2 pais? Será que é isso que a Bíblia está nos dizendo? Não, ela está nos dizendo que Jesus ele é descendente de Abraão e descendente de Davi. E por que isso é importante? Por que Jesus ser filho de Abraão e ser filho de Davi é algo que tem alguma relevância para nós? Quando nós vemos o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus diz assim para ele: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como pode, através de um homem, todas as famílias da terra serem benditas? Isso aconteceu, isso se deu através do Senhor Jesus Cristo, que também era um descendente de Abraão. Porque através do Senhor Jesus Cristo e a obra dele na cruz, todas as pessoas do mundo podem ser beneficiadas com a salvação. Então assim, todas as famílias da terra, todas as tribos da terra, todos os países, todas as nações, independente de quem você seja, qualquer pessoa pode receber a salvação. Então, através de Jesus Cristo, todas as famílias da terra podem ser beneficiadas, sendo descendente de Abraão. Mas o texto fala que Jesus era descendente de mais um homem, e esse homem era o rei Davi. O rei Davi, para quem não sabe, foi o segundo rei de Israel, e ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei daquela nação que representava Deus aqui na terra, e Deus fez uma promessa a Davi, que ele sempre teria descendentes que reinariam. Só que se você ler atentamente o Antigo Testamento, você verá que teve um tempo em que realmente os descendentes de Davi, eles não eram reis em Israel. Eles acabaram, Israel passou a não ser uma monarquia em determinado momento, e a dinastia de Davi não estava reinando. Como pode, então, a genealogia de Davi e a sua descendência reinar para sempre? A única forma disso se tornar uma realidade é através do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, a partir do momento que ele morre na cruz e ressuscita, ele se torna e ele toma em suas mãos o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Sobre as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, tudo foi feito por ele, para ele, e ele governa sobre tudo. Então, ele sendo descendente de Davi, ele se torna o rei sobre todo mundo, governando sobre tudo, sendo soberano sobre tudo. Então, quando nós já começamos o Novo Testamento, nós já vemos no primeiro versículo ali, falando sobre a genealogia de Jesus, que ele era descendente desses 2 homens. E se você continuar, realmente a genealogia de Jesus tem muitas pessoas e
e muitas histórias diferentes. Mas nós vemos que realmente Jesus, ele é o cumprimento daquelas profecias que estavam no Antigo Testamento. Para estes, que talvez sejam os dois homens mais importantes do Antigo Testamento. Abraão, que é conhecido como o pai da fé, e Davi, que foi o rei que Israel tinha, que era o homem segundo o coração de Deus. Deus abençoe vocês e Feliz Natal!